Internautas do Coração Azul, mais uma sexta-feira juntos em energia, em orações para o nosso planeta azul. Eu, Francisco Ronenberg, fazendo essa breve introdução, apresentando a equipe do Polo Recreio. Hoje o Paulo de Castro vai fazer a leitura do Evangelho. Logo a seguir, a Mônica Stefânio faz a leitura do Tempo para Entendimento, como vocês já estão habituados todas as sextas-feiras. Então, a Natália Stefânio vai fazer a nossa prece. Aí o Carlos Altran faz a preparação para a hora de Maria, 18 horas, todos juntos em oração, como temos feito ao longo dessa semana toda. E então, ao final, ele faz o Pai Nosso e a Ave Maria, conduzindo as nossas energias para o grande planeta azul e o coração azul do nosso mapa expandindo por todos aqueles que precisam, inclusive nós. E aí chegamos à nossa palestra hoje, sendo conduzida pelo nosso querido irmão José Roberto. Uma excelente tarde e noite, uma semana para todos muito boa. Que possamos estar nos vendo no mundo virtual. Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, capítulo 16, item 6. Parábola dos talentos. Se oragem um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora de seu país, chama os servidores e lhe entrega os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a capacidade diferente de cada um, e partiu imediatamente. Aquele servidor que havia recebido 5 talentos foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou mais 5. O que recebeu 2 ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que só recebeu 1 talento cavou um buraco na terra e ali escondeu o dinheiro que recebera. Algum tempo depois, o senhor daqueles servidores voltou e chamou-os para que lhe prestassem contas. Aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me deste 5 talentos, eis aqui, além desses, outros 5 que eu ganhei. E o Senhor lhe respondeu: Ó bom fiel e servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras. Participa da alegria do teu Senhor. Aquele que havia recebido os 2 talentos também veio logo se apresentar e disse: Senhor, tu me deste 2 talentos. Eis aqui, além daqueles, outros 2 que ganhei. O Senhor respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras. Participa da alegria do teu Senhor. Aquele que havia recebido só 1 talento veio a seguir e falou: Senhor, que és homem enérgico, que ceifas onde não semeastes, colhes de onde nada pusestes. Por isso, com receio de ti, escondi o teu dinheiro na terra. Aqui está ele, eu te devolvo o que é teu. O Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e que colho de onde nada coloquei? Devias, portanto, pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que meu regresso só retirasse com juros o que me pertence. Então tirem o talento que está com ele e entreguem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. E que esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores. É ali que haverá lágrimas e ranger de dentes. Mateus 25, versículos de 14 a 30. Então, meus irmãos, nessa passagem da parábola dos talentos, a gente pode ver que a gente pode contribuir de alguma maneira, né? Por um pouco que seja,
né, uma atenção aos nossos irmãos, né, ao próximo, né, que antes de próximo é o nosso semelhante. Às vezes com um sorriso, às vezes apenas com um gesto, com um olhar de gratidão, de perdão, às vezes com um simples telefonema, né, para acalmar quem realmente está precisando nessa hora de algum ato de carinho, de algum ato de verdadeiro amor, como Jesus nos ensinou e nos ensina todos os dias de nossa vida. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Do livro Tempo para o Entendimento, com mensagem de Francisco Cipriano e irmã Germana, psicografado por Celi Durão. A nossa página hoje é Conselhos. Valorize seus instantes, eles são preciosos. Sua vida, a responsabilidade para com seus familiares e seu próximo, a responsabilidade para consigo, requer um eterno vigiar. Não se descuide, faça de seus dias momentos de alegria, não desanime, não se deixe abater por problemas, eles têm que ser resolvidos. Abra seu coração, diga sempre a verdade, mas não fira seu companheiro com palavras agressivas e não se deixe contaminar pela falta de educação daqueles que o rodeiam. Conserve seu corpo e sua alma em constante harmonia. Viva com prazer. Sinta o prazer da fé, que não deixa que o desânimo tome conta do seu ser. Procure amigos sinceros. Reze por eles. Afaste maus pensamentos. A energia negativa atrai irmãos sofredores do espaço. Busque a retidão de caráter. Cada dia é um novo dia. Repense sobre o objetivo de sua vida. Uma vida vazia, fútil, a nada leva. Preencha sua vida com amor, decisão de engrandecer, caridade com seu próximo, boa vontade e tolerância. Seu viver será, então, livre de preocupações do que está para vir. Não antecipe sofrimentos. A realidade, às vezes, é menos dura do que a expectativa de um sofrimento. Quando chega o momento, nem sempre é tão doloroso. Como se sofre antes do tempo? Viva o dia de hoje. Viva o dia, amanhã. Dia a dia é formada a sua existência. Construa hoje o seu futuro. E mais, seja feliz e espalhe essa felicidade. Estar contente é estar com Deus. Valorize seu trabalho. Valorize seus pais, seus filhos, seu companheiro, seus amigos. Valorize tudo o que o rodeia. Penetre no azul do céu e do mar. Sinta a beleza das canções que tanto falam de amor. As cores embelezam a natureza e têm o poder de curar. A cromoterapia está sendo estudada e divulgada. O branco representando a fé, a paz e a pureza. O verde é curador. O lilás acalma. Enfim, todas as cores têm suas características e funções. Nos alimentos, nas plantas e principalmente nas águas, são encontrados remédios para seus males. Há tanto que recomendar, há tanto trabalho de doutrinação e cura, há tanto amor para dar e receber. Aqui sempre estarei, com uma palavrinha que seja, para que todos possam receber aquilo que precisam. Fiquem na paz de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, nos conectar com a espiritualidade maior, sentir essas vibrações que nos envolvem. Deus,
Amado Mestre Jesus, Mãe Maria, temos tanto a agradecer. Agradecemos por todos os dias, pelo sol, pela natureza que nos cerca, pelos irmãos de luz que estão sempre conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos inspirando, Senhor. Agradecemos por tanto que temos, pelos nossos lares, nossas famílias e essa paz. Rogamos, Mãe Maria, que a Senhora possa nos envolver toda a humanidade que tanto necessita, envolver tantos irmãos em desespero, sem esperança, que eles possam sentir o teu abraço, possam sentir a tua vibração e a tua luz. Rogamos a Mãe Maria, a Deus e a Jesus, para que jorre sobre a terra luzes de saúde, de confiança, de fé, de paciência e serenidade. Que essas luzes envolvam os nossos corações e nossos pensamentos, eliminando todas as energias negativas, e que nós, todos nós aqui na Terra, encarnados e desencarnados, possamos ser fortalecidos pelo amor de Jesus, pelo amor da Mãe Maria. Muito obrigada, Mãe Maria. São 18 horas. Chegamos ao nosso horário da nossa Mãe Maria Santíssima de Nazaré. Agradecer, Mãe, por esta oportunidade de estarmos aqui junto de Ti, Mãe. Mãe Maria, olhai pelo nosso planeta. Olhai, Mãe, em todas as partes desse mundo, todos os continentes, todos os países, Mãe, que estão sendo atacados por esta pandemia. Ó Mãe, rogai pelos nossos irmãos sofredores, rogai pelos nossos irmãos, Mãe, que estão acamados nos CTIs, sozinhos, Mãe. Olhai por todos eles, Pai. Olhai pelos nossos irmãos desencarnados. Olhai, Mãe, pelas famílias desses irmãos. Olhai, Mãe, pelos profissionais da área da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, farmacêuticos, todos que estão nessa frente contra esta pandemia. Ó Mãe, a oração é dedicada a esses irmãos que tanto, Mãe, estão lutando com fé, com esperança de que tudo vai passar, Mãe. Para isso, pedimos o Teu apoio. Não deixe, Mãe, que a gente caia. Não deixe, Mãe, que nós possamos perder a nossa fé, a esperança, a vontade de vencer. Que possamos estar unidos, hoje e sempre, Mãe, em busca de um mundo melhor, um mundo com mais amor, Mãe, um mundo mais intenso de amor e de luz para todos, Mãe, para todos os irmãos encarnados nesse planeta Terra.
Sabemos, Mãe, que estamos num momento de transformação e que precisamos, mais do que nunca, estarmos firmes e fortes para encarar essa pandemia. Que esteja conosco, Mãe Maria, hoje e sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Paz e bem, paz e luz,
paz, muita paz. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre um tema muito importante da doutrina espírita. Hoje gostaríamos de falar sobre a reencarnação. Mas antes gostaria de agradecer a oportunidade e pedir a esses espíritos amigos, falantes de Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, que possa nos intuir, nos inspirar, que a gente possa colocar de forma clara tudo aquilo que foi preparado para a apresentação nesta noite. Abençoa, Senhor, todos nós aqui presentes, e que possamos ser amparados por todos esses espíritos amigos. Então, a reencarnação, muitos pensam que é invenção da doutrina espírita, né? Mas o hinduísmo, 4.500 anos antes de Cristo, já entendia que o espírito não morria e que o espírito tinha várias vidas, né? Claro que eles não entendiam como reencarnação, eles entendiam como transmigração da alma, ou seja, a alma migrava de um corpo para outro corpo, né? Então, o hinduísmo na Índia, o taoísmo na China, depois o budismo, todas essas doutrinas são doutrinas que acreditam que o espírito tem mais de uma vida, né? O termo reencarnação é que foi trazido por Kardec. Na época de Jesus, né, o judaísmo primitismo, ele entendia a reencarnação das almas, né? Só que eles trabalhavam o termo ressurreição, né? Então, mas eles já entendiam dessa forma. Jesus era reencarnacionista, vamos dizer assim, né? Só que eles entendiam como ressurreição. E a ciência prova que uma vez que o corpo está deteriorado, não tem como o espírito renascer num corpo que já deixou de existir, né? Então, para que esse espírito renasça, há necessidade de ser um novo corpo. Por isso que o termo reencarnação ele é mais adequado. Mas se a gente pegar algumas passagens da Bíblia, passagens essa que Kardec, através dos Espíritos, codificou, né, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é exatamente uma passagem de Jesus, que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. É claro que a Bíblia ela é interpretada. Então, a mesma passagem para os espíritas, que são claras como uma passagem que Jesus estava se referindo a um processo de renascer, né, para os espíritas reencarnar, para os católicos, para os cristãos evangélicos, tem um outro entendimento, né? Então, por exemplo, naquela passagem que ele está falando em João, capítulo 3, versículo 3, que ele está conversando com Nicodemos, que ele fala sobre que não há, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali, para os católicos, a interpretação é que o renascimento encontra-se no batismo, né? O que significa isso? Ou seja, que através do batismo o espírito está nascendo de novo, né? Ele está tendo ele está se libertando dos pecados. Mas como esse espírito está libertando dos pecados, se ele foi criado agora junto com o corpo? Porque se ele não existia antes, ele foi criado agora. Se ele foi criado agora, ele não tem pecado, né? Então, esse entendimento, ele é meio confuso, né? E nós que viemos da doutrina católica, né, tínhamos algumas dificuldades de compreender algumas informações como essa, né? Em Mateus, no capítulo 11, versículo 12 a 15, tem uma passagem que Jesus fala sobre João Batista, que João Batista era Elias, né? E no capítulo 17 de Mateus, após a transfiguração de Jesus, no Monte Tabor, ele faz uma pergunta, ele vem conversando com seus discípulos, né? Ele tinha subido até esse monte com Pedro, Tiago e André, né? Pedro, João e André, e aí, quando ele voltou de lá, ele pede até para que os espíritos, para aqueles discípulos não comentem sobre aquele processo de transfiguração, né? Porque o processo de transfiguração ocorreu no momento em que Jesus se iluminou
e junto dele apareceu os espíritos de Moisés e de Elias, né? Então, Jesus pede que eles não comentem sobre aquilo enquanto o Filho do Homem não houver ressuscitado. Está em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Né? Então, e aí Jesus pergunta, quem andam falando sobre mim? Né? E aí, uns falam que você era Elias, outros que é um profeta, outros que é um Messias. E aí Pedro vira e pergunta, mas as Escrituras não diziam que antes do Messias vir, né, Elias deveria vir primeiro? E aí Jesus vira e fala que ele já veio e vocês não perceberam. E está lá em Mateus. Ele se referia a João Batista, né? Ou seja, aquele que batizou Jesus. Mas como que Elias, que viveu mil e poucos anos antes de Cristo, né, estava num outro corpo de João Batista? Então, por aí a gente já entende que esse processo de ressurreição não pode ressurgir no mesmo corpo, porque Elias já tinha morrido há muito tempo, né? Agora, o espírito de Elias não, o espírito de Elias estava vivo, né? Naquele momento ali, ele tinha passado por um processo de reencarnação, como João Batista, né? Tem outra passagem, né, que tem lá em Isaías, né, em 26, né, isso já no Velho Testamento, capítulo 26, versículo 19, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Ora, Isaías, se estivesse falando dos espíritos que estão no plano espiritual, ele ia falar que vivem, né, e não viverão, vivem ainda e não viverão de novo. É uma outra colocação. É claro que, como eu falei antes, é interpretação, e a interpretação ela é difícil. Há pouco tempo eu estava conversando com um amigo, muito amigo mesmo, a gente já se conhece há mais de 20 anos, ele é cristão, evangélico, né? E aí saiu o assunto sobre esse problema da pandemia aí, essas dificuldades, muitos entes queridos perdendo a vida, né? E comentou de um amigo, né, que tinha acabado de desencarnar por causa aí do Covid, né? E ele fez um comentário assim do tipo, não dá para entender isso, pessoa de bem, não sei o que e tal. Eu falei, cara, é muito difícil e tal. Eu tenho um entendimento um pouco diferente, porque estou na doutrina espírita. Aí ele falou assim, eu acho que tem muita coisa boa, a única coisa que eu discordo é a reencarnação. E a reencarnação ela é a coisa mais sublime que a gente pode compreender, mas é o entendimento de cada um. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 17, né? Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? Lucas acompanhou Paulo, né? Que antes era Saulo, né? Que virou Paulo e depois virou até São Paulo na Igreja Católica, né? Paulo foi o grande profeta, né? Ele não conviveu com Jesus, mas ele foi um grande profeta que divulgou todo o cristianismo, né, fora daquele ambiente ali de Jerusalém. Ou seja, ele trouxe para o Ocidente o cristianismo. E numa das passagens que está em Atos, Paulo estava na Grécia, em Atenas, né, e falando sobre Jesus, né, porque ele já havia se convertido, né, naquela famosa passagem na estrada de Damasco, né, quando Saulo vê uma luz muito forte e escuta aquela famosa frase, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus que estava falando com Saulo, né? E aí ele fica cego, depois ele é tratado por Ananias, né, e resolve assumir o cristianismo e vira o grande divulgador no Ocidente da doutrina do cristianismo. E Paulo, né, estando na Grécia, contando sobre Jesus e tal, aquele povo todo curioso e achando aquilo muito interessante, quando ele falou de que Jesus ressuscitou dos mortos, eles começaram a rir, né,
ficaram com certa ironia e até mesmo está escrito lá em Atos que isso é melhor a gente deixar para conversar sobre isso em outra oportunidade. Ou seja, essa aceitação no Ocidente de que existe a ressuscitação dos espíritos, ela é muito complicada, ela é muito difícil de ser compreendida e aceita, né? Mas a reencarnação, ela, para a gente, né, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque antigamente ela era conhecida como pluralidade das existências sucessivas, né? Mas ela é tão importante porque ela vai explicar para a gente muitas dúvidas que a gente tem, os porquês, né? Então, a gente percebe, por exemplo, crianças prodígios, né? Criança com 4, 5 anos que tocam instrumentos, tocam violino, tocam piano. Como que uma criança com 4, 5 anos vem com um dom desse? Será que Deus privilegia alguns espíritos? Ele já cria alguns espíritos com talentos especiais, né? Crianças que pilotam máquina, você vê na internet aí uns vídeos, criança operando lá uma pá mecânica, um monstro de um equipamento daquele, uma criança de 5, 6 anos, você vê o pezinho não chega nem a alcançar direito o acelerador. A gente tem esses vídeos aí na internet. Como explicar isso, né? Nós entendemos que Deus é puro amor, pura bondade e pura justiça. Ora, se Deus é justo, se Deus é bom, como que Ele vai privilegiar? Esse é um outro termo que às vezes é bastante equivocado, quando surge no Velho Testamento algumas passagens sobre os eleitos, né? Poxa, eleitos? Por que eleito? Eleito porque fez por merecer. Não pode ter sido eleito porque foi criado de uma forma especial. Senão, esse Deus não é justo, né? Esse é o entendimento que nós temos. Então, a doutrina traz a reencarnação como um dos fundamentos principais para explicar muitas coisas que a gente não compreende em outra doutrina. Até a gente aceita, porque dizem para a gente que é assim mesmo, mas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, sem entender, né? Então, quando você pega na reencarnação e analisa os pontos fundamentais da doutrina espírita, que diz que fomos criados simples e ignorantes, mas somos espíritos imortais, né? Que fomos criados para sermos espíritos perfeitos. Ora, que temos o livre-arbítrio, ou seja, através do livre-arbítrio é que nós vamos poder desenvolver todo o nosso potencial, né? Ou nos atrasarmos fazendo escolhas equivocadas. Aí a gente consegue ter uma interpretação que pode ser questionada, pode não ser aceita, mas aí a gente vai ver as situações da vida. Alguns espíritos que nascem com talentos e outros espíritos que nascem com problemas físicos, com problemas mentais. Por quê? Por que isso? Então, em outras doutrinas cristãs, não tem uma explicação racional do que é isso. Muitas das vezes a gente escuta assim, quem é você para questionar os desígnios de Deus? Claro, a gente não está questionando os desígnios de Deus, a gente só está querendo compreender de uma forma lógica, de uma forma racional, por que isso acontece, né? Então, quando você para e pensa, né, que a doutrina nos esclarece exatamente nesse ponto, aqueles espíritos que estão vindo com problemas muito graves, eles estão tendo que reparar equívocos de vidas anteriores. Porque quando a gente estuda também o Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde basicamente são temas de Jesus, as passagens de Jesus, né, e ali é estudado vários capítulos, apresentado alguma das bem-aventuranças de Jesus. E o capítulo 5 fala de bem-aventurados aflitos. Lembra? Bem-aventurados que sofrem, né, porque serão consolados, né? Então, bem-aventurados aflitos tem
dois temas importantíssimos. A colocação é, se a gente já nasce com um determinado problema, esse problema, provavelmente a causa desse problema não está nesta vida, porque se a gente já nasceu com ele. Porque uma coisa é o seguinte, eu fumo a vida inteira, aí chego com 70 anos, eu desenvolvo um câncer, então esse sofrimento, essa aflição que eu vou passar, ela foi devido a uma falta de zelo, uma falta de cuidado nesta vida. Eu fumei a vida inteira, né? Então eu fiz mau uso do meu corpo físico, então por isso desenvolvi um câncer. Agora, e aquela criança que já nasce com câncer? E aquela criança que já nasce com um problema mental? Ela não teve tempo de fazer equívocos, né? Então, nesse capítulo 5, ele nos esclarece se as causas das aflições não podem ser identificadas como desta vida, é porque ela está em outra vida. Tá? Então, esse é um ponto básico da doutrina que traz esse esclarecimento para a gente. Claro, ninguém é obrigado a concordar, mas pelo menos é uma explicação lógica e racional. Tá? Então, meus irmãos, como eu falei, a reencarnação é um dos princípios filosóficos mais importantes da doutrina espírita, né? Por quê? Porque ela tenta nos esclarecer daquelas famosas dúvidas existenciais, aquelas questões existenciais, né? De onde eu vim, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? Porque quando em algum momento da nossa vida a gente faz esses questionamentos, e a doutrina espírita, através da reencarnação, ela traz esse entendimento para a gente, ela esclarece esses porquês da existência humana, né? Ela revela a natureza do destino humano, ela explica as desigualdades sociais, demonstra como acontece a justiça divina, né? Ou seja, como eu falei antes, através daqueles equívocos, a justiça de Deus, ela atua, né? Forçando que haja não uma punição ou um castigo, e sim uma necessidade de ajuste, de reparação, de correção daqueles equívocos, né? Se a gente ficar pensando que o espírito que comete um monte de equívoco, ele vai para o inferno, né? E vai ficar lá eternamente, então, que Deus é esse? Se nós que, como pais, quando nossos filhos cometem equívocos, fazem alguma besteira, a gente acaba perdoando, porque Deus, que é puro amor, que criou todos nós, vai querer que aquela sua criação fique eternamente no inferno, né, pagando. Não, a doutrina coloca que esse espírito vai ter uma nova oportunidade, através de uma nova vida, né? Só que aqueles equívocos precisam ser reparados, e é através daquelas reencarnações difíceis é que esses espíritos vêm para resgatar esses débitos, né? Agora, a doutrina, ela não é só uma filosofia e tampouco uma religião. Ela é filosofia, religião e ela é ciência, né? Então, a gente vai encontrar na doutrina espírita a parte científica. E essa parte científica sobre a reencarnação, ela já foi provada, né? A ciência já provou. Crianças é difícil de provar, né? Porque você precisa que alguém lembre de uma vida anterior e que tenha alguém que tenha vivido contigo para que você possa dizer, não, isso faz sentido, isso é verdade, aconteceu isso mesmo. Então, é muito comum crianças terem lembranças espontâneas de vidas anteriores, né? Então, muitas das vezes, os pais tendem a esconder, né? Crianças que estão vendo um amiguinho, ou seja, ela ainda tem visões do plano espiritual. Só que a falta de entendimento, a falta de conhecimento, acaba fazendo com que esse menino está meio estranho e tal, né? Mas vai deixando passar, porque a doutrina esclarece que esse é um momento que passa. Começa ali por volta de 2 anos, 2 anos e meio, a criança achar que tem um amiguinho, né? Quem viu o filme A Vida do Divaldo Franco, viu lá que ele tinha um amigo, né? Que era um índio, né? Um coleguinha lá, né? E isso é comum, tem muitas explicações. Na Índia isso acontece demais. Tanto é que um pesquisador
na Índia, ele começou a pesquisar casos de lembranças espontâneas, onde as crianças diziam que tinha sido fulano ou beltrano, né, e que morou em tal lugar, que teve uma vida assim assada. E quando acontecia isso, de crianças que tinham desencarnado há pouco tempo e novamente encarnado, o que acontecia? Ele ia pesquisar e conseguia, correndo atrás daquelas informações que a criança passava, identificar aquelas informações, ou seja, encontrar alguém que podia dizer que aquele fulano, que aquela criança estava dizendo que tinha sido, realmente alguém podia dizer, não, realmente o que ele está falando é isso mesmo. Tem muitas passagens sobre isso, né? Esse pesquisador, ele selecionou mais de 2.000 casos, né? Depois, no Ocidente, Estados Unidos, França, surgiram outros psiquiatras, psicanalistas, praticando determinadas ações do tipo, através do hipnotismo, fazendo regressão, né? A regressão de memória, né? Para tentar resolver problemas de traumas, problemas de dificuldades, né? Que a pessoa tinha de lidar com a situação, não entendia por quê, e aí começaram a fazer a regressão através do hipnotismo, né? E eles conseguiam regredir até ao feto, né? Só que sempre tem aquele cientista que vai um pouco mais e começou a fazer regressões anteriores ao feto e conseguiu identificar que a pessoa falava outros idiomas, falavam coisas que naquela vida ele não tinha aprendido, né? E aí começou a perceber que a pessoa podia regredir a vidas anteriores. Foi quando surgiu aí no final dos anos 70, 80, os psicólogos e psiquiatras, analistas, né, desenvolveram as terapias, né, a famosa TVP, terapias de vidas passadas, onde faziam, através do hipnotismo, a regressão a vidas anteriores à existência atual, né, para poder tentar resolver esses conflitos, esses traumas, essas dificuldades, né, que aquele ser humano encarnado estava tendo nesta vida, né. Então, tem um pesquisador americano, Ian Stevenson, que publicou um livro sobre as provas de 20 reencarnações, né? E tem dezenas de casos, tem vídeos na internet que mostram sobre isso. Agora, tem pessoas que não querem acreditar, né? Então, aí não tem jeito, cada um tem o livre-arbítrio, cada um faz as suas escolhas, né? Acredita no que acha que é mais confortável, né? Nem por isso a gente vai deixar de ser cristão por causa disso. Porque o mais importante não é ser espírita, não é ser católico, não é ser evangélico. O mais importante é ser cristão, né? Praticar a boa nova de Jesus, né? Tudo aquilo que ele nos trouxe para que a gente pudesse ser espíritos melhores, né? Então, dentro desse aspecto, só para a gente trazer um pouco de doutrina espírita, né? No Livro dos Espíritos, Kardec, ele traz para a gente uma pergunta muito interessante, que ele faz assim, questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem que Deus impõe a encarnação como objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é expiação e para outros é missão. Então, ou seja, para alguns espíritos, aquela situação ali é puro resgate, é pura necessidade de correção dos equívocos de uma vida anterior. Por isso que ele coloca essa necessidade, né, de reencarnar, né? Mas, de uma forma resumida, a gente podia colocar o quê? O que é a reencarnação? Ela é a volta do espírito à vida corporal. Nós somos espíritos, estamos momentaneamente num corpo de carne, né? Então, como espíritos, nós viemos de onde? Do plano espiritual. O que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para evoluir, né? Para ser um dia espíritos perfeitos, como Jesus foi, né? E para onde vamos voltar? Vamos retornar para a verdadeira vida. Lembra que Jesus falava que a verdadeira vida
é a vida futura. Meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é o reino espiritual, né? Então é para lá que vamos voltar. Então a doutrina espírita traz essas informações para a gente, né? A reencarnação pode ocorrer imediatamente depois da morte, né? Ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito permanece no plano espiritual. A doutrina chama esse período de erraticidade, né, entre uma encarnação e a seguinte. Então, quando a gente pensa que se ele reencarnar logo depois da morte do corpo físico, existe grande chance dele trazer lembranças espontâneas da vida anterior. E se ele falar alguma coisa sobre a vida anterior, não vai ser difícil de identificar alguém, tá, que viveu com ele na vida passada. Então, isso é muito importante. Essas são provas científicas da reencarnação. E na doutrina coloca que também ela pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Outros mundos. Ou a gente acha que esse universo aí não tem espíritos, não tem criaturas de Deus, espíritos criados por Deus. Quando Jesus fala lá que há muitas moradas na casa do Pai, ele estava se referindo a quê? Esses orbes, esses planetas, né? E que quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que é exatamente esse título, há muitas moradas na casa do Pai, lá os espíritos colocam que, de uma certa forma didática, né, existem 5 categorias de mundo. Primitivo, onde os espíritos que ali habitam são aqueles espíritos que estão nas suas primeiras encarnações, são os espíritos ainda muito embrutecidos, onde o objetivo principal é o quê? É sobreviver através comer e praticar o sexo, né, para que haja reprodução. E que depois existem os mundos de provas e expiação, onde a Terra, né, está nele, né, já desde a Idade Média, que a Terra deixou de ser mundo primitivo e passou para provas e expiação, e que está entrando no próximo estágio, que é de mundo de regeneração, né? Esse mundo de regeneração é um mundo de transição entre provas e expiação e o mundo celeste, mundos felizes, né? Então você tem primitivo, expiação e provas, regeneração, felizes e depois os mundos celestiais, onde espíritos do padrão de Jesus habitam, né? Então, e uma coisa muito importante que tem na doutrina espírita é que a reencarnação ela só se dá na espécie humana. Por que isso? Por que Kardec trouxe essa informação? Por que os espíritos trouxeram isso? Porque lá no hinduísmo, né, no Oriente, eles têm o entendimento da transmigração das almas e eles inclusive admitem a possibilidade do espírito reencarnar numa nova vida num corpo de animal, como um animal. Você vê que a vaca na Índia é sagrada, né? Então, isso Kardec falou que isso não é possível. Os espíritos colocaram que não é possível, porque o espírito não retrograda, ele não retrocede, né? Ele fica estagnado, ele fica estacionado, mas ele não retrocede. Então, meus irmãos, como eu falei, né, a reencarnação ela é muito bonita, esse entendimento, compreender isso nos traz uma alegria muito grande daquilo que a gente está passando, né? A doutrina coloca também que quando a gente desencarna, né, e passa pela nossa mente, né, aquele famoso filme, né, de como que foi a nossa vida, e os espíritos colocam que muitas das vezes a maioria de nós percebe que cometeu equívocos. É porque nós fomos criados para sermos espíritos puros, espíritos perfeitos, mas nós sabemos que estamos ainda muito longe disso, né? Temos ainda muitos defeitos,
muitos vícios para serem corrigidos, né? As dificuldades que a gente tem no nosso egoísmo, orgulho, vaidade, apego, maledicências, né? Então, a gente sabe que a gente não é essa maravilha toda, né? Então, quando o espírito desencarna e ele vê determinadas coisas que ele cometeu, determinados equívocos que fez, muitas das vezes ele quer reencarnar novamente, né? Ele quer reencarnar, ele quer reparar isso, porque o objetivo é o quê? Ele precisa aprender para não cometer aqueles erros de novo, e Deus dá essa nova oportunidade, né? Então, muitas das vezes, quando ele tem a oportunidade de reencarnar, às vezes até ele faz parte das escolhas, né? Ele consegue escolher, eu gostaria de vir assim ou vir assado, né? Tem até uma obra de Francisco Cândido Xavier, né? do espírito André Luiz, que coloca aqui no plano, é o livro Missionários da Luz, né? Então é um livro que fala muito sobre reencarnação, e lá tem uma passagem de um espírito que está se preparando para reencarnar, né? E ele pergunta a um espírito lá, um superior, como é que está, né, o projeto para ele da nova vida, né, do novo corpo físico. E o espírito falou, foi muito boa a escolha que ele fez de vir com um defeito na perna. Ora, o espírito escolheu para vir com um defeito na perna, né? E aí o espírito volta e fala assim, esse defeito vai ser um antídoto para a minha vaidade, né? Então, ou seja, o espírito está pedindo uma necessidade difícil, um problema físico, para que aquilo ali funcione de forma que ele possa trabalhar melhor a vaidade. Então, isso é só para a gente também compreender, né, que a doutrina coloca para a gente que nem todas situações difíceis da vida, nem todas as aparentes expiações são expiações, pode ser provas, né? Qual é a diferença de prova e expiação? A prova o espírito pede para passar, a expiação é imposta ao espírito, né? Então, às vezes, ele sente necessidade de trabalhar alguma imperfeição, então ele pede uma situação difícil para que aquilo ali sirva de lição para ele poder, se ele conseguir passar, ele progride. Caso contrário, ele tem que repetir. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, que às vezes acontece também no plano espiritual. Reencarnações difíceis sendo escolha do espírito, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre, assim, na família, né? O que acontece? Às vezes tem aquele espírito que vem na nossa família e é um espírito difícil, né? Enquanto é pequeno, tudo bem, mas quando chega ali na adolescência e começa... Porque a doutrina coloca, como eu falei no início, o espírito recém-encarnado, né, a criança com 2 anos, 2 anos e meio, ela ainda tem situações que ela lembra da vida passada. Isso não é muito comum, mas acontece, né? Agora, a maioria não. Mas então, como é que isso funciona? A doutrina coloca que a partir de um determinado momento, essa memória ela se encerra. Por que o espírito tem algumas lembranças? É porque os órgãos, o cérebro, ainda está em formação. Até os 4 anos, 4 anos e meio, ainda está se formando, né? O cérebro é o último órgão do corpo humano que se completa, né? Então, às vezes pode acontecer do espírito ter essas lembranças, né? E é através dessas lembranças que a ciência prova a reencarnação. Agora, normalmente tende o quê? Conforme a criança tem seus órgãos já completamente formados, isso tende a desaparecer, né? Então, normalmente até os 7 anos, as crianças deixam de ter esse tipo de lembranças espontâneas de vidas anteriores, né? Então, imagina a situação onde, numa vida anterior, você possa ter feito muito mal a uma pessoa, aí, numa outra oportunidade, aquela pessoa faz mal a você, daqui a pouco você tem uma outra oportunidade e faz mal a ela.
para evitar esse processo contínuo de inimizade, né, de ódio, o que a doutrina coloca? Que Deus permite que na mesma família venham esses espíritos. Então, a família normalmente é um núcleo de espíritos simpáticos, né, que buscam, através das reencarnações, né, aquela melhoria de todo o grupo. Mas pode acontecer de vir um espírito desse. E a doutrina coloca que pode ter sido um espírito que, durante várias vidas, um está sendo inimigo do outro. E aí vem aquele espírito para tentar, recebendo aquele carinho, vem como filho, né? Então aquela coisinha bonitinha que você recebe na sua casa é um espírito antipático. Pode acontecer, né? E aí é uma oportunidade de, através do amor, tentar acabar com aquela situação de ódio que já perdura, às vezes, várias vidas, né? Eu gosto muito de usar o exemplo, para quem tem pouco entendimento sobre o processo de reencarnação, eu gosto de comparar como se fosse a ideia do ator, né? O ator, ele tem vários papéis, né? Então vamos pensar aí num ator de novela, lá o Antônio Fagundes. Ele faz várias novelas. O espírito é o ator. O personagem, né, são as vidas daquele espírito. Então, só para a gente fazer uma correlação. Então, o espírito, né, está diretamente ligado ao ator. E as reencarnações, as vidas dele, é como se fossem aqueles papéis que ele representa. Então, são aqueles personagens. Cada personalidade é uma vida, tá? Só para não passar. Então, como eu estava falando, né, assim, como é que a gente pode fazer algumas considerações sobre as reencarnações na família? É isso. Tem situações em que o espírito é um inimigo. A gente não vê casos aí de jovens, né, de repente, por desentendimento, vir até a assassinar os pais? Não temos esses casos? Por que isso? Será que essa criança não teve o amor correto? Provavelmente sim, né? Aquela oportunidade de reconciliação, né, que deveria haver, ela não foi muito bem trabalhada, né? E aí, às vezes, são situações, os espíritos já são espíritos antipáticos, né, que já vêm, durante sucessivas vidas, tendo situações de ódios muito intensas. Ora, um mata o outro, outro mata um, outro mata o outro, outro mata um. Então, chega um momento que Deus faz o quê? Coloca na mesma família, para tentar amar. E muitas das vezes isso acontece. Agora, tem alguns casos que aquele ódio, aquela situação, ele é tão resistente que às vezes acontece determinadas situações que a gente fica sem compreender, né? Como é possível? A doutrina explica dessa forma. São reencarnações de espíritos ainda antipáticos, de espíritos que não se amam, espíritos que se detestam, né? E que estão tentando, através da família, se amar. Esse é o grande objetivo, né? Jesus colocou, né, os 2 mandamentos, basicamente. Ele substituiu os 10 mandamentos de Moisés por 2. Né? Quando perguntaram a ele qual é o melhor e o maior de todos os mandamentos, e ele resumiu a 2. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Os espíritos estão aqui para se amar. Se ele não se ama, né, acontecem essas situações de ódio, de vingança, né, de abusos. Mas a tendência é que, com as reencarnações sucessivas, esses espíritos tendem a um dia deixar de se odiar e, numa nova oportunidade, passarem a se amar, né? Isso é da lei. A lei é de amor, né? Ela é lei de justiça, mas ela é lei de amor. Então, quando a gente comete equívocos, a gente não tem que ficar também mergulhado na culpa. Era o que a gente tinha naquele momento. Infelizmente, cometemos aquele equívoco, né? O importante é que a gente já reconhece, né, e não vamos cometer mais. Isso é o suficiente? Não. Muitas das vezes a gente precisa
ter que reparar alguma coisa. Mas Deus é justo, Deus é misericordioso, e quando Jesus coloca lá que o amor cobre uma multidão de pecados, são essas situações que Jesus já sabia que a gente ainda ia cometer. Como eu falei, somos espíritos ainda muito imperfeitos, né? Então, a gente ainda vai errar, né? Mas teremos nova oportunidade. As oportunidades surgirão através de uma nova encarnação. Então, eu queria trazer aqui uma frase para vocês, só para a gente raciocinar, né? Muitas vezes, os inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram junto de nós para uma reconciliação. Então a gente tem que dar muito valor à nossa vida, à nossa oportunidade, essa oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa corrigir determinados equívocos, né? E um dia atingirmos aquela perfeição. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de progresso para outros. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 4, né, que eu mencionei no início, né, que não, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, essas explicações que a doutrina traz para a gente é que traz um alento, um consolo, né, para a gente compreender determinadas coisas que, por que acontece? Sem isso, fica muito difícil de compreender. Eu costumo, quando a gente está assim, na sala de aula, né, com as pessoas próximas, fazer algumas perguntas, né, só para saber sobre o verdadeiro ou falso, né, sobre o que a gente acabou de conversar. O que a gente poderia dizer em relação à doutrina da reencarnação? Ela é condizente com a ideia da justiça de Deus para os homens que se acham em condição inferior? Ou seja, ela é condizente com a justiça de Deus para aquelas situações de dificuldade, aquelas situações de dor e sofrimento? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? E a ideia da reencarnação, ela se baseia no princípio da ressurreição? Não, né, gente? Ressuscitar implica em nascer no mesmo corpo, e isso não é possível, né? Então, reencarnação, ela se dá no renascimento do espírito num outro corpo de carne, né? Por isso é reencarnação. E a existência das desigualdades sociais? Elas não podem ser explicadas com base na doutrina da reencarnação? Não podem? Claro que pode, né? É ela que vai nos esclarecer o porquê dessas desigualdades sociais, né? Porque senão a gente viveria sempre naquela situação, né? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou vivendo por isso? Por que eu estou passando por isso? Né? A gente não iria encontrar uma resposta, né? E achar que Deus foi injusto conosco. E Deus não é injusto. Deus quer o nosso bem. Só que equívocos precisam ser reparados, né? E poderíamos perguntar assim, quais são as finalidades da reencarnação, né? Pelo que a gente comentou, né? Então, seria reparação, aprendizado e evolução. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Estamos aqui para aprender, para reparar e evoluir. Então, meus irmãos, a doutrina das vidas sucessivas, ela nos esclarece muitas situações da vida. Claro, como eu falei mais cedo, cada um continua achando que é melhor para si. Se achar que não faz sentido, tudo bem, nós não vamos questionar. O importante é agirmos no bem, praticarmos a caridade, amar ao próximo, como Jesus nos ensinou, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade. Esse tema ele é muito longo, a gente precisa
de muito mais tempo para conversar sobre reencarnação, né? A doutrina traz inúmeros exemplos, obras psicografadas de espíritos explicando por que estão passando por determinadas dificuldades, por que na vida passada fez isso ou fez aquilo. Então, mas a gente está chegando ao término. Gostaria de mais uma vez agradecer essa oportunidade e quem sabe num novo momento a gente volta a falar sobre reencarnação. Fiquem com Deus, muita paz, paz e bem, paz e luz. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.